tarde. Boa tarde. Agradecer a participação de cada uma de vocês, mais uma vez, no evento da FENATEL, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Como vocês devem ter visto na programação, a gente tem a participação da André, que assistiu com a gente de manhã ao nosso evento da rede. Então, mais uma vez, André, obrigada por sua participação conosco. Nós temos como convidada a Camila, que vai falar um pouco sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, falar também um pouco do panorama dos avanços que ocorreram esse mês, através do GES, que a maioria de vocês já conhece, né, sabe do trabalho e do empenho que eles têm em passar essas informações da forma mais clara possível. Então, nós trouxemos aqui para vocês hoje um evento que vai trazer exatamente esse panorama, né, um pouco do que foi falado sobre amanhã, sim, mas uma visão mais direta de todo o estudo que o GES faz com relação a esse processo. Vou pedir para todos fecharem os microfones. Todos os microfones ficarão fechados. A gente vai deixar o chat aberto, tá? Ao final, eu vou chamar algumas companheiras dos demais estados que compõem a FENATEL para fazer uma saudação breve. Então, a gente vai identificando aqui quem são as representações e passando para elas também, para elas terem esse espaço de fala. Esse é um espaço que é criado para nós, mulheres, e a gente precisa avançar na perspectiva que é das mulheres de telecomunicações. Nós temos um trabalho fabuloso em cada um dos nossos estados. A gente tem um empenho, a participação efetiva das mulheres das telecomunicações, e cada uma delas, às vezes, acaba se sentindo sozinha, né? E a gente sabe que a gente teve todo esse período de pandemia, a gente sabe que a gente teve diversas situações de crise dentro do nosso setor, mas a gente não está sozinha. Então, a gente precisa entender que, enquanto trabalhadoras do setor de telecomunicações, a gente tem uma federação, a federação que vai lutar, né, por conquistas, por melhorias, e o objetivo é sempre esse, a gente avançar. E a gente, juntas, né, somente juntas é que a gente vai fazer essas mudanças. Sermos as protagonistas da história, já que é um setor predominantemente feminino. Bom, já foi, né? Já foi. Áudio aberto, gente. Mantenha os áudios fechados. Eu já tentei, já mudei o fone. Posso tentar ficar sem fone também, só que aí vocês vão escutar a acústica ainda pior. Melhorou a acústica? Estão me ouvindo? É isso, gente. Eu já fiz tudo o que era possível fazer para melhorar o som da acústica. Melhorou agora? Estamos ouvindo. Algumas pessoas escutam, outros não conseguem ouvir. Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. Dá para ouvir, mas só não está baixinho, mas dá para isso, entender. Tenta melhorar o som de vocês, porque eu já tentei, já fiz tudo possível aqui para melhorar o meu som. Algumas pessoas escutam, outras não. É assim, para mim, tá aparecendo muito baixo mesmo. Tipo assim, eu consigo escutar o que você fala se eu desligar a câmera e aproximar do meu fone. Agora, se eu ficar com a câmera ligada nessa distância que eu tô, o seu fone fica baixo para mim. Aí você percebe que é mais individual? Não entendi. Você percebe que é individual? Não, você tem fone não. de ouvido? Eu tô falando assim, para mim tá baixo, agora para as outras pessoas eu não sei. Parece que tá abafado o seu áudio, sabe? Igual tava mais cedo. Eu acho que no outro fone tava melhor, porque esse parece que tá, tipo, longe. Eu coloquei o fone de ouvido também, mas esse tá mais abafadinho. Acho que ela foi trocar o fone, né? Deve ter pedido ajuda lá para o nosso técnico lá. Melhorou, pessoal? Então, estamos ouvindo.
eu não tenho como melhorar mais, avançar mais na questão do áudio. Então, se vocês puderem aumentar o volume de vocês, melhorar a qualidade aí para vocês, porque, olha, até o pessoal da TI já veio aqui e o meu áudio está normal. Para mim está normal. É a acústica da sala que vai trazer um pouco de impacto para vocês, talvez em algumas situações, mas eu vou pedir ajuda de vocês do outro lado, tá bom? Vamos lá, onde que eu parei agora? Eu perdi até onde eu estava, mas enfim, hoje nossa participação aqui, nós trouxemos aqui algumas participações para vocês, para falar um pouco desse cenário do Dia Internacional da Mulher, do ano que vai ser o Ano das Mulheres, né? Então, para não repetir muito sobre o que nós já conversamos na parte da manhã, e muitas de vocês participaram conosco, eu quero chamar algumas pessoas para falar, para passar uma mensagem rápida para vocês. Uma delas seria o nosso presidente, o Bartô Dourado. Ele também está na Espanha, está em reunião com a Vivo, participou lá de algumas atividades da UNE, junto com a Cris, eles seguem lá na Espanha ainda, né? Estiveram em Madrid, as informações estão lá no nosso site do Sintetel, da Fenatel, para todos e todas acompanharem. Então, ele já pede desculpas por ele não estar aqui conosco. Ele tinha pedido para o Zé Roberto, que é o nosso vice-presidente do Sintetel, também da diretoria executiva da Fenatel, para participar, e o Zé Roberto teve um imprevisto, teve que voltar para Ribeirão Preto, então ele também pede desculpas, e falou, mas Edna, você é mulher, você fala pelas mulheres da Fenatel, então o que eu tenho para falar para vocês é desejar que essa seja uma atividade que traga mais acolhimento para todas as companheiras, no setor de telecomunicações, é um compromisso da Secretaria da Mulher trazer mais efetivos trabalhos, né? A gente está tendo que começar do zero, porque já passaram várias companheiras pela Secretaria da Mulher da Federação e ficou difícil a gente conseguir entender aonde a gente tem que continuar o trabalho. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que começar tudo de novo, né? E esse é um deles. Eu não estou sozinha, a gente não pode falar que a gente faz esse trabalho sozinhas, né? Então eu preciso agradecer cada um dos companheiros e das companheiras que têm nos ajudado nesse trabalho, nesse compromisso com as mulheres da categoria. E já quero aproveitar a oportunidade para reapresentar para vocês a Andréa Garcia, né? Ela fala sobre igualdade de oportunidades da União América, esteve conosco de manhã, para quem não acompanhou. Então, Andréa, uma saudação às nossas companheiras do setor de telecomunicações. E se você falar devagar, a gente entende mesmo em espanhol, viu? Sim, não, eu não sei, mulheres, mas obrigada, Mariana. Isso, eu sou Andrea, para quienes no me conhecem, sou a coordenadora do Departamento de Igualdade de Oportunidades da Uniamérica. Estou muito feliz por haver sido convidada pela Fenatel para este evento. O setor de telecomunicações tem um lugar especial em minha vida, pois foi aqui que há 15 anos comecei minha primeira campanha de sindicalização. Então, estou muito feliz de estar com vocês. Parabéns por colocar os direitos das mulheres trabalhadoras no centro da discussão sempre. Sei que vocês me apoiam muito aqui e que me vão permitir falar no espanhol. Então, no voy a ser repetitiva porque voy a hacerlo más despacio para que sea más comprensible, pero muchas de ustedes escucharon a mí y estuvieron en el evento hace un rato con la red de mujeres, así que gracias por el interés y por participar. Algunas de las cosas que creo que tenemos que seguir debatiendo y reflexionando es justamente la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que es algo que Camila va a discutir más a fondo con nosotros, pero con Cristiane, con Cenice, con Edna, con otras compañeras habíamos estado hablando sobre cómo después de la pandemia y el auge, digamos, del teletrabajo que mandó a muchas personas a trabajar en casa. Por un lado, eso nos expuso a muchas mujeres a situaciones de violencia doméstica
que se agravaron durante la pandemia, pero también en el escenario de la post-pandemia y la vuelta al trabajo, pareciera que hay un discurso donde nos quieren hacer creer que todas las mujeres queremos seguir permaneciendo en casa trabajando, y creo que hay que poner atención a este tipo de como argumentos, y que tendríamos que tomarlos mucho menos que a la ligera, porque creo que hay un problema relacionado al tema de los cuidados, de las responsabilidades y la sobrecarga de las tareas de cuidados que tenemos las mujeres, y que obviamente trabajar desde casa nos permite conciliar de alguna forma hasta cierto punto la vida personal con la vida familiar, o eso nos quieren hacer creer, porque en realidad hacer 70 cosas en casa y trabajar al mismo tiempo es absolutamente inviable. Pero por otro lado también creo que una de las cosas que el movimiento de las mujeres organizadas en los sindicatos pudo hacer a lo largo del siglo XX fue conquistar los espacios de trabajo para las mujeres y salir al mercado de trabajo y ocupar el espacio público fuera de las casas y el espacio privado. Y tener como este debate de nuevo donde las mujeres volvemos a la casa, nos retiramos del espacio público, nos invisibilizan como actores políticos en la sociedad, es también una parte de la reflexión que creo que deberíamos de seguir teniendo desde el movimiento sindical. Porque esta mañana hablábamos sobre la importancia que tiene seguir ocupando los espacios de representación, estar donde se hacen los debates, donde se toman las decisiones. Avanzar en una agenda de derechos implica también estar en esas discusiones. Así que estoy muy contenta también de ver que la FENATEL, sus sindicatos, los sindicatos afiliados a Uniaméricas, en Brasil están participando activamente de estas discusiones en el escenario político por la construcción de un nuevo Brasil, o la reconstrucción de lo que esperamos sea un nuevo Brasil en referente a toda la región latinoamericana. Sé que, y no me quiero extender mucho porque no quiero repetir, y porque sé que van a haber después discusiones más interesantes y espacio para preguntas, pero creo que cerrar este mes de actividades con un evento como este, que nos plantea de nuevo la discusión de cómo estamos las mujeres en el mercado de trabajo, cómo podemos mejorar, cómo estamos siendo a veces desplazadas también por el tema de la falta de formación, que se sigue concentrando y acentuando las brechas mayormente para los hombres todavía. Es algo como muy importante en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que sé que la discusión no queda aquí, que se sigue teniendo en sus espacios sindicales, y que a lo largo del año vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando estos temas y otros para avanzar en esta agenda. Así que pueden contar siempre conmigo en lo que pueda apoyar, lo que pueda acompañarles en estas discusiones, en estos debates y en esta incidencia por esta construcción de más derechos para las mujeres trabajadoras. Siempre pueden contar conmigo y muchas gracias. Obrigada por sua paciência. Nós que agradecemos, Andréa. Muito obrigada pela sua participação. Vou aproveitar já passar para a Cristiane. A Cristiane todas já conhecem, mas vai lá, Cris. Boa tarde, companheiras. Nossa, André, você está falando português quase perfeito, viu? Só vem passar uns dias conosco aqui não, né? Lá em São Paulo, para aprimorar, mas parabéns, viu? Pelo seu esforço aí, pela participação. Hoje, para mim, está sendo um dia muito especial, né? Nós estamos encerrando o mês de março com 2 eventos maravilhosos, né? De manhã tivemos quase 100 mulheres participando, onde nós tivemos 2 palestras super importantes, onde temas importantes, né, foram trazidos, informações importantes do Ministério das Mulheres, de todos os projetos que estão lá em pauta, né, todos que diz respeito aos problemas, né, de gênero que nós temos. E agora é importante que a gente se aproprie dessas informações para que a gente possa reproduzir, né? Nós temos que compartilhar,
todo mundo aí que está no seu local de trabalho, sempre que tiver oportunidade, nós temos que compartilhar com todas as mulheres, né, a importância de discutir esses temas, da importância dos projetos, porque, como foi dito, não vai ser nada fácil passar os projetos lá nesse congresso que nós temos hoje. Então, vai ser muito importante a organização das mulheres, né? Nós temos que estar unidas, nós temos que fazer movimento, tem que mandar e-mail para os deputados, e a gente compartilhar para fortalecer, porque somente com a nossa união é que a gente vai conquistar. Nós temos um presidente que se preocupa com a pauta das mulheres, né? Mas ele sozinho não faz nada. Então, nós temos que ter essa consciência e vamos nos unir, né? Vamos nos unir para que a gente se fortaleça mais, né? E eu fiquei muito feliz hoje em saber que o projeto contra a violência, né, da tornozeleira eletrônica está sendo verificado pela ministra, né? Já com o Ministério da Justiça lá para dar encaminhamento. Eu estou muito feliz com isso, eu tenho certeza que se for colocado esse projeto em pauta, né, ser aprovado, nós vamos conseguir proteger muitas mulheres, inclusive de morte, né? Então, mas para isso precisa muito da nossa pressão lá. Então, acompanhe, gente, acompanhe os projetos, acompanhe o site do Sintetel, da Fenatel, que todos os projetos, a Edna participa das discussões com as centrais também. Então, assim, nós estamos ocupando todos os espaços possíveis para que a gente possa ser ouvida, para que a gente consiga fazer alguma modificação, né, para que a gente consiga vencer todos esses problemas que a gente tem, né, principalmente as mulheres. Então, é isso, desejo um excelente evento aí, né, e que possamos aprender cada vez mais e nos fortalecer. Um beijo para todas. Obrigada, Cris. Só reforçando, a Cris está na vice-presidência da Unimulheres, da Uniamérica Mulheres, teve reunião do comitê. Então, para a gente é importante ter fala nesses espaços. A Gabi, que está acompanhando aqui com a gente também, ela também esteve lá, ela está lá junto com a Cris. Então, é a Fenatel presente nessas atividades, nesses eventos, e falando um pouco dessa nossa história, da nossa trajetória. Então, quem sabe daqui a um tempo, né, Cris, a gente vai ter mais uma informação para agregar nesse processo, que é esse projeto da tornozeleira eletrônica. Então, quando nós entregamos lá para a ministra, na verdade, não foi para a ministra que nós entregamos para a Denise Motadal, que é sindicalista, né? A origem dela é do sindicalismo, então ela sabe de todo o engajamento que nós temos enquanto mulheres trabalhadoras das centrais sindicais. Né? E esse desafio de entregar lá é porque houve abertura do outro lado, porque a gente tivesse essa oportunidade. Né? Então, o governo federal trazendo ali, nas campanhas que eles estão realizando, a questão do respeito a todas as mulheres. Né? Então, era o que a gente precisava ver, era o que a gente precisava sentir, era o que a gente precisava ouvir, né? De um governo onde, predominantemente, nós somos mulheres aqui nesse país, a gente decide, a gente está ali nas urnas, e a gente precisa se sentir acolhidas novamente dentro desse processo. Então, só agradecer, porque existem muitos motivos para a gente se sentir feliz agora, nesse mês de março. A Camila vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da inserção das medidas anunciadas pelo governo, e eu não sei se vai ter apresentação, mas aí a gente deixa com a Camila, e a gente está à disposição. Antes, eu queria pedir para que todas abrissem as câmeras, para a gente registrar a foto. Se todas puderem abrir, por gentileza, meninas dos demais estados. Muita gente com a câmera fechada ainda. Pessoal, abre a câmera, por favor. É rápido para a gente poder registrar a foto da atividade. Tá no mudo, Maria Edna.
Tem muita gente ainda com a câmera fechada, pessoal. Só mais um minuto. Eu não estou conseguindo abrir a minha. O que está falando? É a Graziella. Oi, você não consegue abrir? Não. Tá. Acho que já tiraram. Feito. Obrigada, meninas. Vou deixar vocês à vontade, tá? Prestem bastante atenção na atividade. Eu sempre brinco, depois eu vou poder chamar Dural, mas eu não vou fazer não, tá? Eu vou deixar com a Camila vai passar um panorama bacana para a gente sobre todo esse projeto do DIEESE, esses estudos que são realizados, e aí depois a gente volta ao final com as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, mande no chat, e aí a gente vai passando para ela, tá bom? Camila? Camila Conta, ela é técnica do DIEESE, já conheço a Camila há bastante tempo, então eu vou deixar com você, Camila, porque eu acho que você se sente bem em casa aqui com a gente, já trabalhou bastante, já fez algumas ações com a gente, estou precisando, é só chamar que a gente está aqui. Tá certo, então. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Camila, sou técnica do DIEESE. Para quem, eu acredito que muitas pessoas aqui conhecem, né, o trabalho do DIEESE, mas para quem ainda não conhece, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né, o nome enorme aí dessa sigla, né? E nós fazemos aí assessoria ao movimento sindical, estudos, pesquisas, atividades de formação, assessoria à negociação coletiva, já há muitos anos, né? Mais de 60 anos que existe o DIEESE, né? Sendo fortalecido cada vez mais pelas entidades sindicais. Então, é sempre um prazer estar aqui trazendo informações, levantando debate, e como eu vi na chamada aqui da nossa reunião, fazer uma roda de conversa, né? Mesmo que seja uma roda virtual, mas eu acho que é muito importante a gente poder refletir sobre desafios e também avanços, né? Nós estamos vendo aí se não avanços, mas esperanças, talvez, né? Apesar de que vamos ter muita luta, mas também tem uma luz aí no fim do túnel em termos de agenda para as mulheres, em termos de política, né? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Eu trouxe aqui uma apresentação, que eu acho que fica mais fácil, ainda mais esses tempos virtuais, né? Fica mais fácil de visualizar. Eu vou colocar aqui. Precisa ativar aqui a minha... para eu poder compartilhar a tela. É possível? O Ricardo está com a gente, ele já vai liberar. Tá certo. Só vou aguardar aqui para... Agora foi. Vocês estão vendo aí? Tá. Sim. Então, para começar a nossa conversa aqui, como a Maria Égina já adiantou, nós vamos tratar de algumas questões, né? Essa apresentação, ela está dividida em duas partes. A primeira trata de alguns dados que o DIEESE tradicionalmente divulga no mês de março, né, sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A gente traz alguns dados que a gente chama de infográficos, né, que algumas de vocês já devem até receber, né, se tem o contato do DIEESE. Se não tiverem, vocês se cadastram lá nos grupos de WhatsApp, né? A gente manda todo mês de março essa atualização, digamos assim, um cenário de como as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente consegue ver avanços, né? O que permaneceu, né? O que avançou. No caso agora, como a pandemia impactou, né, de maneira significativa essa inserção das mulheres.
Nós fazemos recortes setoriais, por estado do Brasil, então todas essas informações podem interessar de acordo com a base também sindical, né, e todas essas questões. A primeira página, nós vamos falar desses dados. Porém, a gente sempre pensa em trazer algo diferente todos os anos, né, para a gente não ficar somente nos dados, não ficar uma questão tão cansativa, a gente sempre pensa, bom, o que está pegando esse ano? O que a gente poderia falar? O que a gente poderia suscitar aqui uma discussão de mais atual? E a gente avaliou que no último dia 8 de março, o governo federal lançou uma série de medidas, um pacote de medidas, né, mais especificamente falando, para as mulheres, mas ainda procurando diminuir a desigualdade de gênero que existe no país. E esse pacote de medidas, a gente viu que saiu muito na mídia, né? São muitas notícias. Então, o que a gente fez? A gente organizou isso, né? Vamos dar uma olhada em quais são essas medidas e discutir um pouquinho, né? Até onde vai a efetividade delas, o que a gente pode se mobilizar, qual é a participação das entidades sindicais, isso tudo, né? Principalmente aquela questão do projeto de lei de igualdade salarial, vamos entender um pouquinho melhor do que se trata, né? E como podemos avançar aí nessa mobilização. Então, são duas partes, né? Aí vamos começar, então, a primeira, que são esses dados sobre as mulheres no mercado de trabalho. Passou o slide aí? Porque às vezes não passa, né? A gente coloca aqui e ele não passa, mas já passou, né? Eu não consigo ver aqui. Passou. Agora tá então... ganham 21%. Aí... então tá ótimo, é isso mesmo. Passou. Obrigada. Nada. Então, o DIEESE publica anualmente esses dados que eles trazem, né, um olhar aí para como está a situação das mulheres em termos de inserção no mercado de trabalho, como está a taxa de desemprego, a questão do desalento. A gente sempre olha também com recorte para entender qual a situação das mulheres negras também. Então, a gente faz uma série de dados que possam ajudar a gente a entender essa situação, principalmente falando agora desse último ano, né? Então, para começo de conversa, qual que é o tamanho da força de trabalho feminina hoje no Brasil, né? A gente faz esses infográficos de maneira para ficar mais amigável aí a leitura, né? Mas mesmo assim é sempre bom uma explicação, né? A força de trabalho feminina hoje no Brasil, ela é de quase 48 milhões de mulheres na força de trabalho, né? E que estão aptas a trabalhar, né? Isso que a gente falou, estão trabalhando ou estão procurando emprego, né? E dessas quase 48 milhões de mulheres, a gente tem quase 43 milhões que estão ocupadas, né? Estão empregadas em alguma atividade, seja formal, seja informal, né? Formal com carteira assinada, né? Ou então informal sem carteira assinada. E a maioria das mulheres ocupadas hoje são mulheres negras. A gente vê que tem 22 milhões de mulheres negras e 20 milhões de mulheres não negras, né? Então, a gente vê que as mulheres negras são maioria na força de trabalho e entre as mulheres que têm emprego, né? O que é interessante aqui a gente observar é que além dessas mulheres que estão na força de trabalho, tem mais 41,8 milhões de mulheres que estão fora da força de trabalho, que é essa parte laranjinha aí que vocês estão vendo, né? O que isso significa? São mulheres que elas não estão trabalhando e também não estão procurando emprego, né? E, na verdade, isso aponta para uma questão importante que a gente já até falou aqui, né? Que são mulheres que muitas vezes têm que se ausentar do mercado de trabalho para cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Cuidar da sua família,
Na pandemia, isso aconteceu ainda mais, né? Porque o cuidado com as pessoas doentes também acabou sendo uma tarefa que é relegada às mulheres, né? As mulheres são quem cuidam das pessoas da família. Então, muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho, da procura de emprego, e vocês notem que é muita gente mesmo, né? Quase 42 milhões de mulheres fora da força de trabalho, quase muito próximo, né, das que estão trabalhando hoje, né? E das mulheres que estão trabalhando, a gente sempre ouve falar da famosa taxa de desemprego, né? A taxa, então, das pessoas que não estão trabalhando e estão procurando emprego. No IBGE, que é a fonte de informação, né, fonte dos dados, eles chamam de desocupação. Então, se vocês virem por aí, taxa de desocupação é a mesma coisa que taxa de desemprego. O que é interessante a gente observar aqui, né? Que a taxa de desemprego de mulheres, ela é sempre maior que a dos homens. Então, atualmente, a taxa de desemprego das mulheres no Brasil é de 11%. E dos homens é metade, praticamente metade, 6,9%, né? Então, vocês veem como tem uma diferença muito grande. Se a gente olhar o caso das mulheres negras e comparar com os homens negros, também tem muita diferença, né? A taxa de desemprego das mulheres negras é de 13%. É maior até que a média geral das mulheres, que era de 11%, né? Então, são questões para a gente pensar, elas são estruturais, né? Não é que é uma questão que ela está se dando agora, em relação à crise econômica, em relação à pandemia. Essas taxas, elas sempre são muito diferentes em qualquer momento, qualquer período da nossa história que a gente for analisar, a gente vai ver que há diferenças, e isso realmente não muda, né? Pode até oscilar, né? Com a pandemia oscilou um pouco, mas a tendência, ela se permanece, né? Outra questão que também é sempre falada nos jornais, nos noticiários, vocês devem ouvir falar, é sobre as pessoas desalentadas, né? E o que são as pessoas desalentadas? São pessoas que, como diz aí, né? Está bem explicado só no caso das mulheres, né? São mulheres que gostariam de trabalhar, mas que elas desistiram de procurar porque elas acham que não vão encontrar trabalho. O que é isso? São pessoas que elas precisam trabalhar, elas gostariam de trabalhar, só que muitas vezes elas não têm condições de sair de casa para procurar, elas não têm dinheiro, por exemplo, para transporte público, para procurar emprego, né, que a gente sabe que essa é uma barreira muito grande. Elas acham que elas já procuraram muito e não encontraram emprego, então elas acham que não vão mais encontrar. São pessoas que desistem mesmo, né, de trabalhar. Então, essas são as pessoas desalentadas. O que a gente vê hoje? Qual é a inserção das mulheres nesse meio? 5,7% das mulheres brasileiras estavam em situação de desalento. Apesar de 5% parecer pouco, mas são mais de 2 milhões de mulheres que estão hoje nessa situação. E outra coisa importante para a gente notar é que a maioria são mulheres negras, né? A gente tem aí, ó, dos 2,3 milhões de mulheres desalentadas, 1,6 milhão são negras e 672 mil são mulheres não negras. Então, a gente vê que 70%, né, desse contingente de pessoas desalentadas são mulheres negras, né? Então, é muito importante que haja políticas públicas olhando para essa questão, né? Por que essas pessoas, por que essas mulheres deixam de procurar trabalho? Qual assistência que é possível dar para essas mulheres, né? Para que elas consigam retornar, né, para a atividade, para o emprego, de maneira, claro, de maneira equilibrada, né, com todas as outras tarefas que as mulheres têm na sociedade, né?
Uma coisa que também sempre chama a atenção é a famosa diferença salarial entre homens e mulheres. Inclusive, quando a gente for falar das medidas do governo, essa é a principal questão, é o que a gente vai focar, porque o governo ele focou bastante em tentar diminuir essa desigualdade dos rendimentos entre homens e mulheres. Como está essa situação hoje, né, no mercado de trabalho? Segundo os dados que o Diese fez, o rendimento mensal das mulheres era 21% menor do que o dos homens. Então, a gente vê, essa é outra questão que qualquer período que a gente olhar vai ter diferença, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre existe diferença. Eu acho que uma coisa aqui para a gente refletir é que muitas pessoas tentam justificar a diferença salarial de mulheres e homens por características individuais das pessoas. Por exemplo, o trabalhador ou trabalhadora, se quiser ganhar mais, ele tem que se qualificar, ele tem que estudar mais, ele tem que se dedicar mais à empresa. Geralmente esse é o discurso, né, que é colocado, tanto para homens quanto para mulheres. Mas a gente vê que boa parte dessa diferença ela não é explicada por qualificação, ela não é explicada pelas características que a mulher apresenta no trabalho, não é explicada só por cargos e salários, né? Ela é explicada pela discriminação com base no gênero, que é acumulada ao longo dos anos, que é sentida em muitos espaços diferentes e que vai gerando essa desigualdade. A gente já vai entender melhor. Por exemplo, se vocês olharem aí, tem os dados por setor. Então, a gente vê serviços domésticos, agropecuária, comércio, indústria, educação, outros serviços, administração pública, que é o setor público, né? E mesmo em setores que as mulheres têm maioria, que as mulheres têm mais, ocupam mais postos de trabalho do que os homens, em todos as mulheres ganham menos, né? Então, não é só questão de qualificação, não é só questão do tipo de trabalho, né? Existem outras desigualdades que vão sendo construídas ao longo do tempo. Olha só, até nos serviços domésticos, que as mulheres são 91% dos ocupados, elas ganham 20% a menos do que os homens na média. Na educação também, educação e saúde, nós sabemos que são setores muito femininos, né? As mulheres eram 75% dos ocupados. E mesmo assim, elas ganhavam quase 1/3 a menos ali, 32% a menos do que os homens. Então, nós vemos que essa característica, ela se apresenta em todos os segmentos, né? Aqui eu trouxe um olhar só do setor de serviços, né? O ideal seria a gente trazer um olhar da base sindical, né? Da Fenatel, do Sintetel, das entidades que estão aqui, mas devido ao tempo a gente não conseguiu fazer algo tão específico, mas a gente trouxe aqui um recorte do setor de serviços em geral, só para a gente entender como está sendo apresentado. Então, a gente vê aí que as mulheres são 11 milhões de ocupadas no setor de serviços. No geral, tem menos mulheres do que homens, como vocês podem ver aí, né? Homens são 16 milhões. Eu sei que no setor de vocês, a maioria são mulheres, então, por isso é importante sempre olhar, quando a gente puder, né, a gente fazer esse trabalho de olhar um pouco mais específico. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre aquela questão, se fosse só qualificação, não existiria desigualdade, né? E não é bem assim. A gente olha aqui nessa parte da direita, o rendimento médio por escolaridade de homens e mulheres no setor de serviços. Se vocês olharem aí, quase todas as faixas salariais aí, todas, aliás, né? Todas as mulheres ganham menos do que os homens, em média.
E olha o que acontece na faixa de maior escolaridade, que é a superior completo, que é a última. Entre homens e mulheres que tinham ensino superior completo, né, estão no mesmo nível de qualificação, as mulheres ganhavam 34% a menos, né? Então, os homens tinham uma remuneração de 6.500 e as mulheres de 4.300, né? E a gente vê, conforme vai aumentando o nível de escolaridade, vai aumentando também o cargo, e é muitas vezes aí que a mulher não consegue, né? Ela não consegue, é impedida, né? E há uma discriminação muito grande para a mulher assumir cargos de decisão, cargos mais altos na hierarquia, né? Então, tudo isso vai sendo acumulado. Bom, a gente fez um panorama geral aqui dos dados, muitas coisas ainda podem ser faladas, mas para o final eu vou mostrar para vocês, né, o site do Diese, onde vocês podem dar uma olhada mais detalhada sobre essas informações, né, que a gente divulga todo mês de março. Acho que a ideia aqui é a gente fazer só um panorama antes de partir para o próximo tópico, né, para não ficar muito cansativo também, para a gente ter mais tempo de discutir. Então, dado que a gente viu qual é o cenário atual das mulheres no mercado de trabalho, que persistem desigualdades históricas, né? E que a gente também assistiu os últimos 6 anos aí de governos que não colocaram a mulher na agenda política do país, né? Foram desmontadas muitas políticas que eram benéficas para as mulheres. O próprio Ministério da Mulher, ele foi realmente agregado a outros ministérios, né? Então, a gente viu que vários serviços, várias políticas públicas foram sendo esvaziadas, sendo diluídas, o orçamento foi diluído para outras coisas, né? Então, a gente vê como a situação da mulher já existe muita desigualdade e isso foi intensificado nos últimos anos, né? Então, eis que em 8 de março desse ano, né, a gente já sobre um novo governo, a gente viu nas notícias que foi anunciado um pacote de políticas de equidade de gênero, tentando, de alguma maneira, reduzir essas desigualdades, né? Tentando lançar medidas que possam ter algum impacto, alguma abrangência em relação a essas questões. Algumas coisas a gente precisa pensar. Primeiro, eu acho que vocês já devem ter até discutido isso um pouco de manhã, pelo que eu entendi, né? A gente realmente saúda muito esse pacote de medidas pelo fato de, novamente, estar olhando para as mulheres na agenda política do país, por serem medidas que a gente vai ver que elas são bem amplas, elas pegam vários setores, não são medidas isoladas. Por exemplo, a gente tem a questão da igualdade salarial? Tem, mas tem medidas também para a educação, tem medidas na saúde, tem medidas sobre violência contra a mulher, tem medidas para a cultura, tudo olhado pensando para as mulheres, né? Então, a gente vai ver que são coisas muito interligadas, então não é uma política isolada que tenta resolver um problema isolado. Mas, de outro lado, a gente também fica, assim, alerta, né? Porque a gente sabe que muitas dessas coisas, elas ainda foram só anunciadas, né? Algumas coisas a gente ainda não tem concreto o que vai ser, né? Algumas coisas a gente tem projeto de lei, outras não tem, algumas coisas saíram decreto, outras não. Muitas dessas medidas, vocês vão ver que envolvem recursos, orçamento, né? Então, até liberar esses recursos para essas políticas já é uma outra novela, né? Que a gente sabe. E a gente se mobilizar muito para fazer elas valerem na prática, né? E ver qual que vai ser o impacto disso. Então, ao mesmo tempo que é muito bom que a gente tenha um certo alívio de ver que tem um olhar diferenciado para as mulheres, né, nesse governo,
mas a gente ainda tem muito caminho pela frente aí para ver o que vai ser, o que essas políticas vão realmente ajudar. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor sobre esse pacote de medidas que foi anunciado no dia 8 de março. Eu disse para vocês, são medidas, elas têm várias áreas de interesse. Elas têm área de trabalho, de saúde, de assistência social, de segurança, de educação, de cultura. Então, eu vou falar um pouquinho delas. Depois a gente pode até debater mais sobre isso, né? Eu vou apresentá-las no geral, mas a gente vai focar em uma mais especificamente, que é o tal do projeto de lei de igualdade salarial. Daí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ele. Mas primeiro eu vou apresentar esse pacote no geral, o que essas medidas trazem. Em primeiro lugar, aí a gente vê a ratificação da Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O que é a Convenção 190? Só de forma breve, né? Ela é uma convenção, um tratado internacional que visa a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Quando um país ele ratifica uma convenção da OIT, não é que vai acontecer um milagre também, não é que as coisas vão acontecer automaticamente, nem nada disso. Mas é uma sinalização que o país está olhando para essa questão e deve inserir políticas públicas para tentar conter, no caso, a violência e o assédio contra as mulheres. Então, é uma sinalização que o país vai fazer campanhas, vai colocar políticas públicas para tramitar, vai tentar fazer com que as empresas coloquem ações para que isso não aconteça. Então, esse aceno do Brasil de ratificar essa convenção já é um avanço muito bom para a nossa organização interna. Essa convenção é bem nova, ela é de 2019, e tem 23 países até o momento que assinaram essa convenção, que ratificaram essa convenção. Então, o Brasil, ele pode entrar aí, né, como um dos primeiros países que ratificaram essa convenção. A segunda medida é o tal do projeto de lei de igualdade salarial, que a gente já vai falar melhor dele. Mas ele prevê a igualdade salarial para homens e mulheres que exercem a mesma função. Outra questão importante é a retomada de obras de creches que estavam paralisadas, né? Eles dizem 1.189 obras de creches. A creche, ela é parte de uma política pública que é fundamental para as mulheres, né? Como nós sabemos, aquelas mulheres que estão fora do mercado de trabalho, que muitas vezes se ausentam, saem, não voltam, muitas vezes é devido a isso, pela falta de creches, falta de política pública, e as mulheres ficam em casa, né, cuidando de seus filhos. Então, realmente, esse aceno a essa retomada dessas obras é muito importante. Foi algo que o orçamento foi completamente cortado aí nos governos anteriores, né? Outra medida é criar o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS. Então, também é algo interessante para a gente ficar de olho, principalmente em relação ao pessoal que ficou na linha de frente da pandemia, né, no SUS, então também é muito interessante. Redução da taxa de juros para oferta de crédito para empreendedoras das áreas rurais e urbanas, né? Então, pega, inclusive, áreas de vulnerabilidade social, como favelas, né? Tem algumas medidas que são, além da convenção que a gente já viu, que são sobre violência e assédio, né? Aqui, a gente pode ver que eles estão anunciando a recriação de um programa que chama Mulher Viver Sem Violência, né? Mas como vocês podem ver aí, tudo isso demanda muito recurso. Esse investimento previsto de 372 milhões, né? Então, vamos ver como isso vai se dar na prática. Esse programa, ele está ligado com algumas medidas para evitar a violência e o assédio, né?
por exemplo, a construção de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, em municípios principalmente menores, né? Eu trouxe aqui só para vocês verem. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um projeto que ela foi criada ali junto com a Lei Maria da Penha, né, em 2006. Vocês podem ver aí que é uma casa uma casa gigante, né, que ela tem a proposta de integrar vários espaços quando a mulher vai fazer uma denúncia de violência, de assédio, né? Então, se vocês olharem aí, tem um espaço de acolhimento, tem um espaço de atendimento psicológico, tem o próprio juizado, a defensoria pública, tem um espaço para crianças, tem a própria delegacia, né? Então, se vocês verem, esse projeto ele está sendo retomado. Ele é do período dos governos do PT, né? Mas ele tinha sido, como dá para ver na notícia, não tinha recebido recursos orçamentários, né, nos últimos governos, e a ideia é que ele volte a existir. O atendimento hoje para as mulheres vítimas de violência, ele não é ideal. Nós sabemos que tem muitos problemas, né? Nós sabemos que as mulheres, quando entram para fazer uma denúncia, elas são mal recebidas por profissionais mal preparados, né? Em muitos casos, né? Que acabam culpabilizando a vítima, né? Nós sabemos que, principalmente nas delegacias, né? Nós sabemos como é difícil, né? Então, ainda que esse projeto ele sinalize uma questão positiva, a gente tem que acompanhar, porque tem que ser acompanhado de pessoas qualificadas para atendimento, né? Mas voltando aqui, outra questão que também foi falada foi a instituição do Dia Nacional Marielle Franco, de enfrentamento à violência política de gênero e raça, que é no dia 14 de março, né? E outra coisa também muito importante para as mulheres, algumas de vocês podem ter ouvido falar, daquele Ligue 180, né, que é uma central de atendimento à mulher em situação de violência. Então, qualquer mulher pode ligar nesse número, né, e vai ter profissionais lá que vão registrar a denúncia e vão encaminhar para outras instâncias, né? E esse Ligue 180, ele existe há muitos anos, mas ele foi, assim, desmontado, principalmente no governo Bolsonaro. Para vocês terem ideia, esse Ligue 180 ele foi unificado com outro telefone, que chama Disque 100, que é da Ouvidoria de Direitos Humanos. Então, assim, o que já não era bom, ficou mais difícil, porque em um lugar só para denunciar questões, violações aos direitos humanos, violência contra a mulher, assédio, ficou tudo em um lugar só, né? Então, a ideia aqui do governo federal agora é reconstruir esse canal de atendimento, né? E deixar ele mais focado para as mulheres, né? Tem também outras medidas, a gente vai passar rapidinho, que elas são mais específicas, né? Mas teve um decreto sobre uma cota de mão de obra para mulheres vítimas de violência no setor público, né? Então, uma forma de fazer com que essas mulheres consigam voltar ao mercado de trabalho, né? Muitas vezes é difícil. A instituição de uma licença maternidade para integrantes do Bolsa Atleta, né, que é um programa do governo federal para mulheres que são atletas. Por incrível que pareça, não tinha regulamentação de licença maternidade, né? Então, agora já é uma possibilidade dessas mulheres atletas continuarem no programa. A regulamentação do programa de proteção e promoção da saúde menstrual, e aí vocês viram, ou acho que ouviram falar, né, que é promover a distribuição de absorventes, né, para as mulheres, também envolve muitos recursos, né, e se a gente for pensar, muitas vezes as entidades sindicais, elas suprem essa questão que o Estado não promove, né, porque
tem muitos acordos e convenções coletivas em que tem lá cláusulas que a empresa deve distribuir, absorventes, materiais, itens de higiene básicos, né? Então, muitas vezes, quando o Estado não consegue, não são dados recursos, né, para essas coisas, os sindicatos eles estão na vanguarda ali, estão sempre reivindicando essas situações para as mulheres. Tem um outro eixo que é de políticas de educação. Então, a gente vê, tem de trabalho, tem de segurança, tem de educação, né? Foi anunciada uma política nacional de inclusão, permanência e ascensão de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. O que a gente vê, assim, do eixo da educação, né? Só para fazer um resumo. Está principalmente voltado em inserir as mulheres na áreas de tecnologia, na área de ciências, de exatas, porque são justamente áreas em que as mulheres foram perdendo participação, né, ao longo dos anos. No começo, as mulheres eram maioria nessas áreas, né, há muitos anos atrás, e as mulheres foram perdendo espaço, né. Então, a ideia é justamente focar, não só em incluir, mas também fazer com que essas mulheres permaneçam, né. Então, vocês olhem que a palavra permanência é muito importante na política, né? Você tem que prover recursos, prover auxílio, prover bolsas, né? Possibilidades para que essas mulheres continuem ali, né? Não larguem os cursos, né? Então, tem uma série de medidas aí que estão sendo previstas. Outro eixo que também tem políticas é a cultura. Se vocês bem lembram, a cultura foi algo abandonado no último governo, né? Assim, simplesmente a cultura não existia, né? Ou existia uma outra forma, né? Mas realmente foi algo que o país sofreu muito, né? A cultura é um setor que sofreu muito na pandemia também, né? Então, essas medidas para as mulheres, elas também envolvem questões culturais. Por exemplo, estão sendo anunciados recursos para fomentar projetos de mulheres, né? Então, mulheres escritoras, mulheres que fazem filmes, né? São cineastas, né? Para projetos culturais em geral. Então, a gente vê aí lançamento do edital Ruth de Souza de audiovisual, né? Para mulheres cineastas. Tem o prêmio Carolina Maria de Jesus para livros escritos por mulheres, né? A Carolina Maria de Jesus, eu até coloquei uma foto aí, foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, né? Ela foi pioneira em muitos sentidos, né? A sua obra foi colocada à prova por muitas pessoas, homens, né? Principalmente, né? Então, é muito simbólico que tenha o nome dela, né? E que esse prêmio ele possa realmente ter efeito, ter um impacto na prática. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre uma dessas medidas, que eu acho que é a que está dando mais polêmica, que é o projeto de lei que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres. Primeira coisa é que esse projeto de lei já existe, ele foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, então ele já começou a tramitar. E aí eu vi vocês falando, né, como vai ser difícil no Congresso, né, mudou o governo, mas o Congresso ainda tem muitos representantes de oposição, né, então nós temos poucas mulheres, então vai ser um grande desafio. Nem todas as mulheres parlamentares vão votar a favor desse projeto de lei, né? Nós sabemos o quantos desafios nós temos. Mas vamos entender melhor o que o projeto de lei fala. Como é que a gente quer igualdade salarial, mas como que ela vai se efetivar na prática, né? Bom, primeiro de tudo, o projeto, ele altera a CLT, né? A famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? Na verdade, na nossa legislação, já existem várias leis que falam que tem que ter igualdade salarial entre homens e mulheres, que é proibido ter desigualdade salarial. Tem na Constituição Federal,
tem na própria CLT, tem um artigo falando sobre isso, mas o que acontece é que isso não se efetiva na prática, né? Por que será, né? Então, justamente, o projeto de lei, ele tenta avançar um pouco nisso. Não sabemos se vai dar certo, mas vamos entender melhor. O que o projeto de lei fala? Que empregadores que pagarem salários diferenciados a uma mulher no exercício da mesma função de que um homem vão ser multados em 10 vezes o valor do maior salário pago na empresa. O projeto ele também coloca que isso é obrigatório. Então, assim, tem algumas mudanças em relação à lei que existe hoje. Primeiro, dizer que é obrigatório ter igualdade salarial. Segundo, que está pegando no bolso dos empregadores, porque tem multa, né? Então, assim, isso já vê que é algo que pode induzir, né, a uma mudança, né, nas questões salariais de cada empresa, né? É quando realmente pega no bolso, aplica multa, né, que isso tem um impacto ali que pode ser considerado. Tá bom, aí eles falam, bom, tem que fazer isso, tem que fazer igualdade salarial, mas como? Como que eles vão saber quais empresas estão praticando salários diferentes, né? A gente sabe, assim, nós sabemos, as entidades sindicais sabem, né, que tem empresas que praticam isso, nós que trabalhamos sabemos que tem colegas, né, que recebem mais, recebem menos, nós sabemos que a desigualdade, ela está presente ali, né? Mas como que vai ser provado isso, né? Precisa de provas, né? Então, o projeto de lei coloca que os empregadores têm que divulgar um relatório de transparência salarial e remuneratória, né, sempre que a empresa tiver 20 ou mais empregados. Então, a ideia não é fazer uma lista ali de, fulano ganha tanto, né, até porque a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, não permitiria isso. Mas a ideia é ter um relatório de cada empresa em que se analisa o conjunto de mulheres e conjunto de homens e se olha se há diferença de remuneração. Aí vocês já devem pensar, né? Esse é um desafio enorme, né? As empresas privadas hoje, elas não têm que divulgar essas coisas, né? Aliás, quase nada, né? Não tem muita transparência nas empresas privadas, né? Então, pense como vai ser um desafio fazer essas empresas divulgarem esses relatórios, né? Já tem muita oposição falando, porque isso fere a lei de dados, eles vão inventar 1000 desculpas para não divulgar esses relatórios, né? Então, esse é outro desafio, né? Além disso, o projeto, ele busca aumentar a fiscalização do Ministério do Trabalho, porque não adianta ter divulgação, a gente saber que tem os casos e não ter fiscalização, né? E também facilitar os meios para as pessoas poderem entrar na justiça, né? Com a prova, né, que esses relatórios, elas entrarem na justiça. Então, a gente acha que esse projeto, ele é muito difícil, né? Assim, vai ser uma tramitação pesada, vai ser uma luta difícil, mas ele coloca algumas questões importantes. Então, o primeiro é a obrigatoriedade, né? Que o próprio presidente Lula falou muito disso, que é diferente você ter uma obrigação do que está simplesmente na lei. Aí eu já falei, né, que já tem regras na lei, mas elas não são cumpridas. As empresas vão ter essa responsabilidade concreta de mudar essa questão salarial, né? E acho que uma coisa importante para a gente aqui é que, geralmente, esse processo ele vai ser acompanhado pelas entidades sindicais e por representantes dos trabalhadores no local de trabalho. As entidades sindicais já conhecem muito do que acontece nas empresas, né? Já sabem que existem desigualdades, já sabem de muitas coisas, as coisas erradas que acontecem nas empresas. As entidades estão ali e elas sabem, né? Mas a ideia é que elas entrem como um participante também desse processo. Por quê? Se a empresa divulga esse relatório salarial
e, por exemplo, eu vejo que eu ganho menos do que as mulheres ganham menos na média do que meus colegas homens. É muito difícil para mim ir lá e reivindicar, olha, não tem como, né? Ir lá, olha, eu quero ganhar o mesmo salário, não existe isso, né? Então, a ideia é que as entidades sindicais, elas também façam parte, né, intermediem esse processo, para que não seja, para que o próprio trabalhador, ele não sofra, né, represálias e esse tipo de situação. Então, o projeto, ele tenta, de alguma maneira, fazer essas mudanças, né, no processo, e ter uma maior efetividade, né, de fiscalização, aplicar multas, né, e ter um maior trâmite na justiça, para que isso seja encaminhado, né, principalmente ter a prova para poder encaminhar a questão, né, que é o principal desafio hoje, né. E aí, eu vi vocês falando, né, de como vai ficar difícil essa tramitação, mas é também um tema que é de interesse que está avançando nos países, né. Mas o nosso Congresso, ele ainda ele está numa conjuntura que é difícil, né, então vamos precisar de muita mobilização, de contatar, né, as parlamentares, os parlamentares que estejam próximos, né, que tenham contato, que tenham abertura para pautar isso. Porque, olha só, na Câmara dos Deputados tem só 90 mulheres e 423 homens, né, então são 513, né, deputados. Né? Oi? Alguém está falando aí? Não, o microfone abriu dela. Ah, tá certo. Então, vejam só tem 90 mulheres e 423 homens. E dessas 90 mulheres, nem todas vão ser favoráveis a esse projeto. Então, quantos embates, quantas lutas, né? E a gente vai precisar do apoio dos homens também, né? Então, é importante a gente conversar, né? Contatar, se tornar mais próximo daqueles que podem acolher essa pauta, né, e podem levar adiante. Aí, só para a gente já encaminhando aqui para o final, vocês viram como pode ser difícil esse projeto ser levado adiante. Eu vejo que principalmente pela questão da transparência, fazer essas empresas privadas divulgarem seus relatórios, né, como é difícil. Mas é um avanço também, né, se a gente for pensar não só de salário, mas de balanços financeiros, econômicos, né, como seria importante se a gente tivesse mais informação, né, que não fosse tudo tão fechado, né. A OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela olhou para ver se tem outros países que fizeram isso, né, porque não adianta só o Brasil querer fazer, né, mas será que tem isso em outros países? E eles olharam e eles viram que tem 17 países que já têm medidas de transparência salarial, que obrigam as empresas a divulgarem esses relatórios. Mas, assim, são medidas muito novas, muito recentes, para vocês verem, né, como as questões das mulheres, elas demoram para avançar, né? A gente vê que os países que colocaram isso em prática ainda são pouquíssimos, né? E que ainda tem poucos impactos disso, né? É uma coisa muito nova. Mas é muito legal que o Brasil está se colocando como uma vanguarda aí também. Então, a OIT vê que, principalmente, é isso, fornecer informação, fornecer provas, né? Para negociar salários, mas não é o trabalhador direto com o empregador. É passar por uma entidade sindical, é ter fiscalização do governo, né? Para que sejam providos meios para provar essa discriminação salarial. Então, a gente vê que são questões importantes. Aqui na América Latina, acho que só o Chile tem essa legislação já em prática, né? Mas que ainda estão vendo como está funcionando, né? Vai enfrentar uma certa resistência, principalmente dos empregadores, né? Para finalizar, então, vamos pensar aqui um apanhado, né, de tudo que a gente falou e a gente abre para o debate.
não apenas perguntas, mas eu acho que impressões gerais, né, de comentários, eu acho que é válido aqui na nossa roda de conversa virtual. Essas políticas, elas sinalizam essa retomada, né, de políticas e de instituições para as mulheres na agenda do país. Isso a gente tem que saudar mesmo, né? O Ministério da Mulher, ele foi retomado, né? Ele não é mais Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, agora é Ministério da Mulher só. A ideia é que mais recursos sejam direcionados. Tem um conjunto de ações, vocês viram? Não é só uma questão de trabalho, não é só uma questão de saúde, é um conjunto, porque a desigualdade de gênero, ela é multifatorial, né? É tanto quando a gente está trabalhando, é na nossa casa, né? Os papéis que são atribuídos às mulheres. Então, tenta atacar várias áreas, né? Mas é importante que, para ter efeito, né? Então, está escrito aí, qual será a eficácia real dessas medidas, né? Muita coisa só foi anunciada, então a gente vai ver ao longo dos próximos meses, e é preciso realmente, a OIT coloca que mais parceria, né, para alcançar resultados, mas a OIT, às vezes, tem uma coisa muito light aí, né, parceria social. A gente sabe que no nosso país a gente vai ter que pressionar muito para que essas medidas realmente avancem, né, principalmente esse projeto de lei da igualdade salarial. Então, é isso, eu vou parar aqui a apresentação, né, para não me estender muito também. Eu acho que foi um panorama geral aqui do que o Diese tem avançado aí nos estudos sobre as mulheres. Agradeço a atenção e estou disponível aqui para o debate. Oi, Maria Edna. Oi. Aí, acabei de finalizar, viu? Desculpa, eu tô pensando que eu estou com problema de áudio aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo melhor agora. Tá. Na verdade, a gente deu uma mexida técnica aqui no aparelho para ver se melhorava um pouco o áudio. Espero ter melhorado um pouco, né? Enfim. Alguma pergunta sobre a apresentação da Camila, pessoal? Porque eu não sei se vocês observaram, de manhã a gente falou de um panorama geral e agora ela trouxe as informações um pouco mais detalhadas sobre os avanços, tudo que aconteceu, a questão da participação da mulher dentro do mercado de trabalho, que para a gente é importantíssimo reconhecer esses pontos, mas também quais foram esses avanços, né? Pontuado cada um. Alguma pergunta? Vendo se tem algo no chat, porque quando a gente apresenta, a gente não consegue ver, né? Mas... não, eu estou de olho no chat e não mandaram nada ainda, mas se alguém tiver alguma pergunta, aqui a gente consegue abrir para uma, duas perguntas. Tem impressões também, né? Porque o pessoal fica tímido quando a gente fala perguntas, né? É que assim, eu sempre falo isso, né? As mulheres das telecomunicações, elas são muito tímidas, mas quando começa a falar, aí a gente começa a falar. Então, olha, aqui só está falando que foi muito construtivo. A Tatiana, de Ribeirão Preto, colocou aqui, acho que seria mais um comentário. Há anos estamos tentando salário igual ou correspondente à função. Acho que pelo Congresso ser maior, masculino, né, majoritariamente masculino, vai ser difícil aprovar algo sem nós mulheres irmos cada vez mais em cima da Câmara, dos vereadores, dos deputados, do Congresso, etc. É um cenário preocupante. Por isso que a gente tem que ter consciência, né, Camila, do voto. Pois é, e na próxima, votar mais em mulheres, né? Nós vimos como ainda somos minoria, né? 90 deputadas, né? Para tantos deputados, né? Então, a gente vai aos pouquinhos, vai construindo, mas para agora, para esse ano, nós precisamos ir atrás dos parlamentares, homens, mulheres, né? Sensibilizar essa pauta que não vai ser fácil. Colocar essa pauta em evidência já foi um desafio muito grande do governo federal, e agora nós, como o próprio Lula já colocou
nos discursos que ele fez, inclusive no 8 de março, não é porque é o Lula que ele não tem que ser cobrado, né? Então, nós, do movimento sindical, temos esse compromisso e a oportunidade de cobrá-lo também, né? Como faríamos com qualquer outro, enfim, né, no cargo, para que a gente tenha esse reconhecimento, né? A gente sabe que a gente trabalha pra caramba, dupla, tripla jornada, exatamente para que a gente consiga avançar aí nesses pontos, mas para isso a gente precisa melhorar ainda um pouco o cenário, né? O cenário das pessoas que decidem sobre essas alterações na lei. Sim, Está sim. chegando mais mensagens? Eu posso ler, Maria Edna, que eu Pode, estou vendo pode aqui sim. que já tem a ver com o que eu ia comentar, né? Pode sim. Então, a Juliane colocou, né? Se cada um buscar pautar com deputados da nossa região, né? Aí eu acho interessante isso, porque isso já apareceu em outras palestras que eu fiz, né? Realmente é um bom caminho, assim, porque todas as entidades têm alguns parlamentares ali que estão próximos, que podem fazer a ponte, né? Então, se a gente fizer mais regionalizado, assim, né? Pode ser que a gente consiga avançar. A Tatiana colocou, e também essa questão da divisão de mulheres pela cor da pele, ainda hoje, em pleno século XXI, realmente é chocante, né? E eu ia comentar que, para a gente também ficar atenta, né? Nesse projeto de lei de igualdade salarial, fala que é discriminação de gênero, raça e etnia. Porém, está muito, assim, só tem, a única questão que fala da discriminação racial é somente essa frase, não tem mais nada, né? Então, para a gente pensar que a desigualdade salarial já é um desafio, né? Resolver a desigualdade entre homens e mulheres, mas ainda tem esse desafio maior, né? Que são as questões de igualdade racial. E não está abordado isso no projeto de maneira adequada, né? Eu acho que durante a tramitação isso também tem que ser pautado, né? Para reforçar. Aí a Andrea perguntou, estou lendo só as perguntas ou comentários, né? A Andrea perguntou se o material vai ser disponibilizado no site do Diese. Ele não está lá, mas eu posso mandar aqui para vocês, né? Para os participantes. Aí eu encaminho para a Maria Edna e ela encaminha para vocês, né? Obrigada. Deixa eu ver. Tem mais comentários aqui. A Eliana disse, eu já fui denunciar um homem e aguardei quase 5 horas, né? E o escrivão pediu para rever, né? Porque morava sozinho, então retornei sem denunciar. Pois é, quando eu falo... Por isso que, assim, a gente vê esses anúncios dessas medidas de violência contra a mulher, mas sabe que é tanta coisa para avançar, né? Que mesmo esse anúncio de retomar construções de lugares para atender as mulheres, mas a gente sabe que não é só ter um lugar, é ter pessoas preparadas. Geralmente se vitimiza muito a mulher, né? Ah, por quê? Por que isso aconteceu, né? O que você fez para isso acontecer, né? Isso acontece direto. Então, não é só ter um lugar, é ter qualificação também das pessoas que estão atendendo lá, a formação, né? Aí Aqui já fizeram outras perguntas, Camila. Sim, pode, se você quiser ver, Maria. Além de parabenizarem você pelo trabalho, porque assim, de manhã, só para te contextualizar, nós tivemos a participação da Ana Paula, eu acredito que você conhece ela, Ana Paula Serpa. Sim. Ela que participou com a gente de manhã pelo Ministério das Mulheres, e ela colocou o panorama, ela colocou sucintamente por conta do tempo e tal. E a gente já ciente que à tarde eu divulguei, né? A gente divulgou essa programação, então, sabendo que seria mais detalhado esses pontos que foram abordados na parte da manhã. Então, houve bastante pergunta, inclusive, sobre alienação parental, que foi um dos temas também que nós trouxemos na atividade da manhã da Rede de Mulheres, e assim, para a gente a importância de colocar tudo isso em evidência.
né? E contextualizar e automaticamente se atualizar, né? Porque a gente precisa, é muita informação que chegou só esse mês. No dia 8 de março, ele assinou vários decretos, a 190, por exemplo, que era das nossas bandeiras de luta, enquanto Sintetel, enquanto Finatel, enquanto rede de mulheres, ela foi decretada junto nesse pacote, né? Então, o que mais? O que mais que a gente precisa fazer? Aonde mais a gente precisa avançar para ter essa questão da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, na vida, né? Porque como mães, como filhas, né, como esposas, a gente também quer o respeito. O respeito tem que estar em todos os ambientes, né? E você colocou muito bem. Eu acho que a gente consegue contemplar aqui, a partir dali, assumir mais alguns desafios. Então, a gente vai ter um outro momento, reunidas aqui para a gente complementar, né, sempre aperfeiçoando essas informações, e com certeza a gente vai precisar da ajuda do GES. Ah, sim, a gente pode até combinar de ver esse olhar da mulher na base, né, das entidades da Finatel e dos sindicatos, ia ser legal, um outro encontro, Sim, né? sim. A Fabiana fez mais uma pergunta aqui. Qual seria o plano para a igualdade salarial para nós mulheres conseguirmos essa equiparação salarial? Na verdade, agora é fiscalização, né, do governo federal, Ministério do Trabalho. Agora é fiscalização. Que você colocou muito bem, que é fazer o processo valer pela fiscalização. E as empresas vão sempre fazer algum tipo de situação para evitar apresentar esses dados, né? Como usando realmente a política da Lei de Proteção de Dados, né? Deixa eu só aproveitar aqui e explicar, pessoal, a lista da manhã não precisará fazer a lista da manhã, porque já foi puxado o relatório pelo aplicativo que nós utilizamos da Uniaméricas. Eles já emitiram a lista de todos os participantes, com o tempo de cada uma dentro da sala da participação efetiva de vocês no evento da manhã. Agora, no da tarde, o link está aqui no chat. Então, se vocês puderem responder aqui pelo chat, é só clicar e manda direto para a lista de presença de vocês. A lista de presença, de forma geral, do evento, ele não é exclusiva do Sintetel, tá? Então, a lista, o comprovante de vocês vai ser emitido por e-mail, mas a lista de presença do evento está aqui no chat para todas responderem. Até a última vez que eu consultei, tinham quase 40 respostas, e nós somos 67 participantes. Então, faltam algumas pessoas. Quem tiver dificuldade... Quantas? Número? Ah, sim, 41. 41 confirmadas. Então, só atualizando vocês. De qualquer forma, eu preciso que vocês preencham a lista para a gente poder fazer esse trabalho. A gente está buscando parcerias para fazer mais atividades. Então, assim, a gente precisa evidenciar a participação efetiva de cada uma de vocês. Eu sempre falo isso nas assembleias, né? É a lista de presença que faz com que a gente mostre e evidencie que ocorreu uma atividade e que houve uma participação expressiva de cada uma de vocês. Para a gente é uma felicidade muito grande ter esse número de participantes, né? E tem as companheiras dos demais estados que estão aqui com a gente também, né? A Marise, do Sintel Paraná, está aqui com a gente. Marise, obrigada. A Gabriela, a Bárbara, a Juliana, do Sintel Santa Catarina, está aqui com a gente. A Cláudia e a Edla, do Sintel Bahia, a Tereza. A Tereza está fazendo um evento amanhã no Sintel Bahia, depois eu posso compartilhar para quem quiser acompanhar, quem tiver oportunidade de acompanhar, as meninas também estão realizando, apesar que está lá no site da Finatel, né? Nas redes sociais da Finatel, está a atividade do Sintel Bahia, né? Então, a gente tem que se juntar, é o que se chama de sororidade, né? É ajudarmos umas às outras, sempre. Né? E é esse compromisso que a gente tem assumido enquanto Secretaria de Mulheres da Finatel. Bom, de qualquer forma, tem a Stephanie que está com a mão erguida. Stephanie, quer fazer alguma pergunta relacionada ao tema da Camila? Oi, quero sim.
E desculpa para vocês, gente, eu tô de férias. Tá acabando, eu tenho que resolver um monte de coisa hoje, mas consegui acompanhar vocês. Questão que você citou de assédio, isso ocorre muito, e aconteceu, inclusive, na base que eu trabalho, não foi só uma denúncia à pessoa, e simplesmente trocaram a pessoa de base. Que eu acho que isso não se resolve. Eu acho que o assédio, ele se resolve demitindo. Eu sei que é um pouco drástico, mas eu acho que tem que ser analisado todas as partes e se realmente houve, ser feita a demissão. Porque eu tenho um grupo, né, que são de mulheres em campo, onde existem várias denúncias. Inclusive, de um outro estado, uma pessoa citou que eu fez uma denúncia e pouco tempo depois foi mandada embora. Então, existe como eu vou dizer, elas se sentem ameaçadas e coagidas. E aí, aquilo, a gente, não adianta denunciar, porque sempre vai estourar pelo lado mais fraco. Ah, denunciei e não resolveu nada. E agora que você falou, também referente para ação salarial, eu tenho uma pessoa que é supervisora do cluster, que faz parte do nosso cluster. Eu acho que ela já está há 2 anos, porque eu entrei vai fazer 2 anos, então creio que ela já esteja 2 anos de cargo de supervisora. Eu vi uma pessoa subir de cargo, 2, na verdade, 2 homens subirem de cargo, e eu ouvi da boca dela, ela falando que ela recebe menos que os 2. E para mim não faz sentido. Como uma pessoa que entrou depois dessas 2 pessoas exercendo a mesma função ganha menos. E ela é mulher. Inclusive, a única mulher, pelo menos no meu cluster, que é supervisora. E para mim não faz sentido. E aí entra várias lacunas, né? Eu falo por mim. Eu falo que é uma empresa que você tem um puta olho para a empresa e sabe que cada pouquinho vai sair um pedacinho ao ponto de você não acreditar mais. Porque você vê que a forma que a mulher é tratada, a gente está numa área de telefonia que é extremamente difícil, está vindo desde 2018, agora com questão de novela, se conhece mais, está indo mais ao público, mas ao mesmo tempo ainda existe isso. E aí eu virei para a pessoa e falei, mas como assim você ganha menos? Não se explica, não sabe por quê, que não sei o quê. Os 2 caras que foram promovidos recentemente ganham mais do que eu, que não sei o quê. A palavra só estou aguardando ser demitida para entrar com o processo. Aí você pensa, oi? Então, essa palavra que a pessoa fez, ela falou assim, eu só estou guardando e quando eu sair... Desculpa, gente, eu estou na rua. E é essa palavra. E é muito triste para a gente que está nessa área do telecom, que é muito difícil, extremamente masculina, e passar por essas coisas, sabe? E eu estou nessa fase de um pouco de desacreditar da empresa, sabe? Que as informações não chegam até a área de campo, é muito desencontro de informações, é muito falta de pegar a pessoa e falar, vamos lá, o que aconteceu de fato, sabe? De ter uma análise mais criteriosa, porque a gente fala de assédio, não é coisa pouca, né? E a gente não tem um olhar, né? Para a pessoa falar assim, gritou, mas eu falo assim com o homem, isso não é assédio. O errado é falar com o homem e com a mulher. A gente não tem que defender que com a mulher tem que falar igual um anjo, mas tem que falar certo com os 2 lados, né? Existe uma questão aí social, uma questão cultural que precisa ser vista, mais algumas estratégias para a gente conseguir conciliar e construir planos, né? Mas não adianta a gente também fazer tudo no papel e não conseguir tirar do papel, que é uma das preocupações que nós trouxemos aqui. Então, para a gente conseguir avançar nesses pontos, a gente precisa ter uma participação, um compromisso não só do governo, né? Porque o governo sozinho ele pode ir lá e fazer o decreto, ele pode ir lá e fazer valer alguns critérios para que a lei seja aplicada e fiscalizada. Mas não é só isso, é um conjunto social. Então, essa construção, quem faz somos nós, como fiscalizadores de tudo isso, né?
Bom, eu não estou olhando aqui mais no chat, mas eu acredito que não tem mais perguntas, Camila. Se você quiser já dar uma saudação final, fica à vontade. Tá bem. Só comentando brevemente a fala da Stephanie, né? Eu acho que esse projeto de lei ele vem como uma forma de tentar inibir essas questões antes de entrar na justiça, né? Claro, se tiver que entrar na justiça, você ainda tem provas a mais, né, que te dão o ônus ali, né, da verdade, né? Mas é claro que ele tenta inibir isso antes que aconteça. E como falou a Maria Edna, justamente, vai partir de uma fiscalização do governo, mas as entidades sindicais, elas também entram no processo porque se conhece muito bem o que acontece na empresa, né, com essa interlocução com a base, assim como você está falando, olha, eu conheço um caso que é assim, acontece assim. Então, as entidades sindicais têm até condições de saber se aquilo que a empresa está divulgando é isso mesmo, né, porque a gente tem que desconfiar de tudo, né. Então, as entidades sindicais elas entram com uma instituição que vai ser fortalecida nesse processo, né? Para que não fique só na base do governo, nem só também da fiscalização do sindicato, que seja uma ação conjunta, né, que possa funcionar. É um grande desafio? Né? Mas a gente vê pelo menos que tem uma sinalização para mudar essa cultura, né, essa visão aí das empresas. Junto com a ratificação da Convenção 190, também pode ser algo que mude um pouco a cultura das empresas nesse sentido, né? Mas vamos aguardar. Quero agradecer, então, né, a atenção de vocês, dizer que o DIEESE está sempre disponível aí, tem muitos estudos, muitas pesquisas na nossa página. Esses dados que eu apresentei tem muito mais detalhado lá na nossa página. Caso vocês também tenham dúvidas, questões lá no site do DIEESE, é só entrar em contato, né? Que nós estamos à disposição. E agradecer aí a Maria Edna, a Fenatel, que sempre é nossa parceria, sempre estamos juntos, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Camila, mais uma vez. Eu não sei se a Cristiane ainda está aqui com a gente, o horário lá, o fuso horário lá é diferente, então agradecer a participação, a gente mesmo com a agenda bem apertada, a gente faz questão de estar presente. A Andréa pediu desculpa, mas ela tinha uma outra reunião, então ela também teve que já sair. Dessa vez a gente não chamou a Verônica, porque ela também está numa agenda bem apertada, porque foi lá, ela que organizou o encontro que a Cristiane e a Gabriela estavam participando. A Gabi está aqui acompanhando a gente, eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Gabi? A Bárbara, a Juliana? Marise? A Cláudia e a Edla também estão por aqui, não sei se vocês querem falar. Está todo mundo tímida agora. Todas tímidas, mas é ruim mesmo chamar assim de última hora, a gente acaba ficando sem jeito, né? Mas que se sintam em casa, a gente vai construir mais atividades e quem sabe presenciais agora, né? Que a gente está voltando aí, é um dos pedidos das companheiras dos demais estados para que a gente retome as atividades presenciais, isso já está em pauta. Tá? Gabi, você quer falar? Consegue? Ela está de espiã, ela não consegue falar. A Gi. Mas eu agradeço de qualquer forma. Só de vocês estarem aqui acompanhando a atividade com a gente, é um prazer muito grande. Tá? Então, eu estou colocando aqui de novo meu e-mail no chat para vocês. Quem quiser a apresentação da Camila, manda aqui pedido por e-mail, que assim que eu receber da Camila, eu envio para vocês, tá bom? De antemão, já agradecer mais uma vez a participação de cada uma. Os comprovantes, para quem é do Sintertel, vai ser encaminhados por e-mail. Não recebendo por e-mail, entre em contato com a Mariana, que ela vai providenciar para vocês, tá bom? Meninas da Fenatel, de novo, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu espero vocês na próxima atividade, tá?